Olá, bom dia a vocês que estão aqui comigo todos os domingos, em geral, né? Quando eu tenho problema, às vezes eu pulo, mas em geral, todo domingo de manhã, eu estou sempre aqui para orientar vocês, olhando o céu, né? O que o céu me inspira, o que o céu me sugere, quais são as energias que estarão disponíveis para nós para essa semana, né, para tomar as nossas iniciativas. Então, hoje, dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, coincidiu de ser dia de Pentecostes, que é aquele dia em que o Espírito Santo, em forma de fogo, né, chamas de fogo, pequenas chamas de fogo, desceu sobre os apóstolos, trouxe para eles essa capacidade de transmitir a palavra de Deus. Mas nós não estamos aqui somente para falar sobre isso, apesar que vivemos num país predominantemente católico, né? Mas eu estou falando sobre as previsões da semana. O que a semana me fala? Essa semana, então, hoje nós estamos no dia 24, está terminando o mês de maio, que termina no dia 30, depois vai ter mais um dia, mas já estamos no signo de Gêmeos. O Sol entrou no dia 20, às 21h36, no signo de Gêmeos. Gêmeos, o terceiro dia, é o terceiro signo, desculpe, o terceiro signo do zodíaco, signo de ar, de qualidade mutável, né? Vocês sabem que os signos têm qualidades, ou seja, o cardinal, que inicia as estações, o fixo, que fixa uma estação do ano, e o mutável, que nos prepara para a próxima estação que está entrando. E assim essa qualidade é transmitida aos natos daquele período, né? E, além disso, muitas poucas pessoas falam dos decanatos, mas a cada 10 graus, né, cada signo tem 30 graus, então a cada 10 graus, o Sol recebe o auxílio de um vice, eu diria, vice-regente, ou seja, quando o Sol ou o planeta regente, né, ele se auxilia do seguinte, do mesmo, por exemplo, do mesmo elemento. Então, se agora nós estamos no elemento ar, o próximo elemento ar é Libra. E aí, o Mercúrio, que é regente de Gêmeos, de qualidade mutável, recebe o auxílio de Vênus, que é de qualidade cardinal e regente de Libra. É um momento, por exemplo, no primeiro decanato, Mercúrio rege sozinho. No segundo decanato, ele vai buscar auxílio de Vênus. E no terceiro decanato, ele vai buscar auxílio de Saturno, regente de Aquário, ou Urano, regente moderno de Aquário. Você vê, isso também dá uma qualidade diferente aos natos daquele decanato. É muito importante estudar astrologia, não é mesmo? Ela é muito rica de símbolos e a gente não tem que ter pressa de aprender. Aliás, duas coisas que eu peço para você. Primeiro, que você se inscreva no meu canal, que você aperte o sininho, que assim você me ajuda a compartilhar com vocês mais conhecimento. E, ao mesmo tempo, pedir para vocês que hoje eu vou fazer uma live no canal da ADM Astro, Escola de Astrologia e Esoterismo, é onde eu dou aula, e tem um curso que iniciou agora, agorinha, de formação de astrologia. Ou seja, você vai sair sabendo interpretar um mapa com um certificado de astrólogo, com um certo número de horas de estudo. Senão você não vai ser um bom astrólogo, você vai ser um, é, um curioso, tá? E que eu acho também excelente, mas não é o suficiente para você poder diagnosticar, para você fazer uma interpretação, para você fazer uma previsão. É como se fosse eu estou com dor nas costas. Eu entro no Gemini, entro no chat GPT e pergunto: Nossa, hoje acordei com a dor nas costas e assim. Então, lá tem uma enciclopédia que vai te responder, a inteligência artificial. Mas ela não pode te dizer, fazer um diagnóstico, porque somente o médico, nesse caso da dor,
né? Você vai primeiro no hospital, vai no pronto-socorro, depois você vai no especialista e ele vai te dizer como você se livrar daquela dor. Ao mesmo tempo, isso acontece com a interpretação astrológica. Somente um bom astrólogo experiente, com muitos anos, que nem eu, que tenho quase 40 anos de, de prática, que acaba tendo uma síntese, te dando um diagnóstico seguro para você seguir a sua caminhada e fazer suas escolhas. Tá bom? Então, é para hoje. Bom, a lua crescente estava ontem, lindíssima, tá? A 2 graus de Virgem. E apesar que ontem aqui foi um dia chuvoso, mas anteontem, quando ela estava quase pronta para estar crescente, já estava aparecendo um pouco entre as nuvens. Eu não sei ali onde você mora, como é que estava a lua. Ela está caminhando, né, para a lua cheia. Então, tem a Lua Fora de Curso, que eu sempre publico aqui no Somos Todos Um, né, que é o portal de autoconhecimento, onde eu publico semanalmente a minha interpretação, a minha orientação sobre o céu. Então, nós temos no dia 25 um, a Lua que estará fora de curso em Libra. É do dia 24 por 25, portanto, 24 à noite por 25, quase ao meio-dia. Depois em Escorpião, do dia 27 praticamente o dia inteiro, então é bom vocês verificarem antes de fazer qualquer operação cirúrgica, especialmente nas partes do corpo, isso se chama órgãos ou vísceras, né, governada pelo signo onde está a Lua, período que pode não ser favorável. E no dia 29, do dia 29 à noite e na manhã do dia 30, a Lua estará em Sagitário. Lembre-se sempre de verificar isso daí. Eu dou curso de astromedicina e os meus alunos de astromedicina ficam muito atentos à Lua fora de curso. Bom, Mercúrio está em Gêmeos, então vamos ver né, as efemérides da semana. Vênus já transita em Câncer. Deixa eu pegar aqui o, o mapa, né? Porque eu gosto de estar, quando eu falo com vocês, eu abro o aplicativo que me dá o mapa do céu nesse momento, né? Porque assim eu consigo olhar, né? Compartilhar com vocês. Hoje é engraçado porque o céu está completamente desequilibrado, ou seja, não tem planetas abaixo da linha do horizonte, nesse momento somente a Lua, nesse momento, hoje, dia 24, que a Lua está em Virgem, tá? Mas ela está se encaminhando para a quadratura, justamente quadratura, deixa eu ver. Hoje, isso, ok, foi em Virgem. Deixa eu ver se está correto aqui, porque às vezes eu escrevo as coisas, depois me distraio. Não, está certinho, né? 2 graus de Virgem, isso mesmo. Bom, então, e temos uma quadratura, não, assim, a quadratura está entre Marte e Plutão, tá? São dois planetas bem difíceis, porque os dois são muito, como é que eu poderia dizer, violentos, de guerra, de definições, de ações que levam a gente como é que eu digo? A definir coisas, isso, definir coisas, deixar para trás certas coisas que não me interessam e definir quais são os meus novos rumos. Isso pode ser muito útil, inclusive para a parte financeira e profissional, porque o Marte está no signo de Touro, que é o signo relativo a parte financeira, dinheiro, né? Bens e bem-estar. Urano e o Sol já está se afastando um pouquinho de Urano, mas ainda está em aspecto separativo, mas está muito forte ainda. Então, nesses próximos dias, muito nervosismo, muitos imprevistos, o tempo que muda de uma hora para outra, as pessoas que mudam de ideia. Tá difícil a gente se concentrar numa coisa só. Mercúrio está em Gêmeos também, que é
ele é regente do signo, nossa cabeça está a mil, cheia de novos projetos. É muito importante que você examine que, como nós estamos em signo de ar fala de é, relacionamentos humanos, ou seja, nós quando estamos no signo de ar, nós compartilhamos o mesmo ar, nosso mesmo oxigênio que nos dá na vida com todo mundo. Então é um momento de reflexão também sobre isso. Como é que eu me relaciono com meus vizinhos, com as pessoas ao meu redor? Eu me interesso pela comunidade onde eu vivo? Eu faço alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, qual é o meu auxílio, qual é a minha contribuição, né, para ajudar os outros. E aqui é muito importante. Uma coisa que a gente pode estar um pouquinho mais tagarela, mas pode estar também mais curioso, com uma vontade muito grande de fazer, por exemplo, cursos, aprender coisas novas. Tudo te interessa nesse momento, a cabeça fica muito é, acelerada, tá? Esse Plutão em Aquário, que está em retrogradação, vai ser tema da minha live de hoje, tá? Vou fazer a live às 21 horas, porque eu vou estar ocupada um pouco antes. Queria fazer às 20, mas não vai dar, tá? Júpiter está sem aspectos, tá? Os planetas também ficam sem aspectos, né? Aliás, não é só a Lua. Por quê? Porque tem momentos que alguns planetas não fazem. Agora, nesse momento, por exemplo, a Lua está ainda começando essa, né? Está ainda na quadratura com, eh, com o Sol, mas eh, não é sempre, né, que acontece. E aí, eh, né, as quadraturas são 90 graus, mas o sem aspecto, por exemplo, depois que a Lua fez o último aspecto num determinado signo, aí ela entra, às vezes, antes de entrar no próximo signo, ela fica sem aspecto, ela não faz contato com ninguém, né? Então ela fica um pouco vagando, e é nesses momentos que pode até ser útil para meditações, para momentos mais íntimos, isso pode ser, tá? Existem muitas reviravoltas que podem acontecer nesse período, coisas imprevistas, e no trânsito precisa tomar um pouco de cuidado, tá? Eu não gosto muito dessa conjunção, por causa disso. Em compensação, como o Urano está bem pertinho de Ceres é um planetinha, um mini planeta, um planeta não, que é considerado, é, pelos astrólogos, na maioria, um regente de Virgem, tá? Mas ele indica um momento de plantio, porque Ceres, né, a palavra Ceres vem de cereais, né? A cereais vem de Ceres, que era a deusa da agricultura, né? Em Roma. E era considerada aquela donzela que trazia as, eh, as espigas de trigo para fazer o pão. Cuidava, né, da alimentação, da higiene da casa, enfim, mas tem a ver com a abundância também, né? A nossa necessidade de conforto, a nossa necessidade de receber eh, o, o carinho das pessoas, né? O Sol ele está em conjunção com duas estrelas nesse momento, duas estrelas fixas, uma é Alcione e a outra é Aldebaran, tá? Mas ainda está também o Sol, deixa eu ver, não. Quem está em conjunção, não é o Sol, tá? Aqui eu acho que essa estrela não está certa. No meu programa aqui está marcando, deixa eu ver, porque já está em Gêmeos aqui, tá certo. É porque eu tinha colocado uma quadratura aqui. Tá, já veio o dia de hoje. Agora está melhor. Então, 24 de maio. É engraçado, né? Que às vezes a gente olha o mapa e percebe que tem alguma coisa errada, porque às vezes o próprio programa, né? Quantas vezes você já abriu
um programa, para mim já me aconteceu, mas vocês têm que pensar que eu também sou pisciana, né? Então, apesar do meu Mercúrio estar na primeira casa em Aquário, às vezes o meu lado pisciano prevalece, né? Então, é sempre importante a gente dar uma verificada. Eu estava verificando se tinha alguma, mas a estrela Algol já não está mais em conjunção, né? Estava em conjunção com o Sol e com Urano, que deu muito problemas, deu ter aqueles acidentes. E continua aquele, posso falar, tem um sextil, e um trígono. Então, o sextil une os três planetas lentos, ou seja, Urano, Netuno e Plutão. E o trígono, Plutão e Urano. Então, grandes modificações sociais, podemos ter anúncios de acontecimentos inusitados, é, às vezes, sabe, até pode ser de um acordo, por exemplo, nas conversações, porque normalmente o signo de Gêmeos é um signo de conversas, né? De diálogo, tá certo? Então, isso também é para ser visto. Em compensação, Vênus está num aspecto um pouco tenso com Plutão. Então, é possível que a gente tenha dificuldade de, às vezes, dentro de casa, de ter algum tipo de discussão com as pessoas do nosso convívio, tá? Uma outra coisa, deixa eu ver aqui, né? Eu falei das efemérides. As efemérides são aqueles, né? A localização dos planetas no céu, tanto por latitude e longitude, quanto por paralelos, né? Paralelos acontecem quando dois planetas têm o mesmo grau no céu, né? Do Equador Celeste, a partir do Equador Celeste. Ou os dois se encontram para o norte, os dois se encontram para o sul, aí teriam uma analogia com uma conjunção, e quando um está ao norte do Equador e o outro ao sul, mas no mesmo grau, eles estariam na oposição, tá? Isso também é astrologia. Então, não esquecendo que Netuno tendo entrado em Áries, ele dá muito problema com chuva, tá? Chuvas imprevistas, chuvas rápidas, e aí temos que tomar muito cuidado para não se machucar ou para não ter acidentes quando a gente viaja, né? Especialmente quando a gente viaja. Cuidado com bebidas, porque normalmente quando Marte entra em Touro, a gente tem mais vontade de comer e de beber, né? Então, e uma outra coisa, é possível que vamos ter muitos insights. Então, se você tem algum problema, é possível que você ache uma solução que vai te aparecer milagrosa. Falei, nossa, que legal essa coisa, eu nem estava esperando e olha o que aconteceu, que legal, tá? Mas lembre-se que você precisa estar sempre com o pé no chão, né? Porque milagres, sim, acontecem, sim, mas são milagres, é, são situações não reconhecidas, né, pela ciência ou pela lógica, mas as coisas são extremamente sincrônicas. Ontem, por acaso, eu estava de carro com meu filho, a gente estava falando de cavalos. Estava falando de cavalos porque o meu netinho, quando ele era pequeno, os primeiros 4 anos, 5 anos, ele era apaixonado por cavalo. Ele nasceu querendo cavalo, andava de cavalo, queria saber dos cavalos e, ao mesmo tempo, ele tem muito medo de gato e de cachorro, assim, que ele está vencendo com o tempo, claro. Mas essa mania dos cavalinhos foi uma coisa inata e que sumiu. E eu conversando com meu filho, a gente estava na estrada, né, num lugar, andando de carro, e é na hora que nós falamos do cavalo, imagina quem a gente vê chegando no sentido oposto. Uma pessoa com uma charrete com um cavalo. Aí você vai me dizer, que é isso? Que isso? Aqui não passa. Isso daqui é um lugar de passar carro. Não, não é normal. E aí a gente percebe a sincronicidade do céu.
que faz aparecer uma pessoa com um cavalo, inclusive era um cavalo claro. E eu, conversando com meu filho, eu falei, pois é, né? Eu sempre achei que ele era a encarnação do meu avô, porque o meu avô era apaixonado por cavalo e nós, na nossa família, nunca tivemos isso. Ninguém vivíamos em São Paulo em apartamento, eles não tinham nenhuma, não tinha sítio com cavalo, não tinha nada, nada. Ninguém tinha visto cavalo na vida. Enfim, mas são aquelas sincronicidades. Eu chamo isso de milagres da sincronicidade. Porque é para, talvez, foi me dizer, sim, você está certa no pensamento. Se a gente começar a entender essas mensagens do céu que aparecem na nossa vida quando a gente está precisando dessa resposta por algum motivo, você percebe o quanto a nossa mente consegue criar. E aí você pode criar a sua saúde também, pode criar a, a prosperidade, você pode criar a sua felicidade, a sua paz, a maneira como você pensa dos outros. Você cria em volta de você toda uma aura de energias benéficas para você. E uma coisa muito importante, sempre, a compassividade. Né? Eu sempre falo que eu não esqueço o mal que alguém tenha me feito, uma, né, que me causou decepção, que me causou dor. Porém, eu perdoo. Ou seja, eu não esqueço, porque a minha mente guarda na memória, mas eu não deixo de perdoar, porque senão o coração fica amargurado e a gente adoece, tá bom? Então, se você está interessado, tem um concurso de astrologia e saúde, que ele já começou, está bem no comecinho, primeiras 4 aulas, porém, as aulas são gravadas, então você pode aprender com as aulas seguintes, você recebe a apostila e tudo, tudo na DM Astro. Segunda e terça-feira à noite tenho as minhas aulas, se isso te interessa, e a astrologia de astromedicina e a de formação. A de formação acabou, está começando agora. Então, se você se interessa, entra na DM Astro, ou então me escreva aqui, né, no 11 96205 1010, mande um WhatsApp, porque eu não respondo ao telefone, só o WhatsApp. E aí eu te dou as dicas para você se inscrever no curso. Não perca essa ocasião de estudar. Estudar de uma maneira séria uma astrologia de raiz, uma astrologia científica, onde você vai entender mecânica celeste, você vai poder também responder com sabedoria, porque tudo é sabedoria, tá bom? Uma boa semana. Aliás, deixa eu ver qual é a palavra que eu coloquei. Toda semana coloco uma palavra. Aqui, quando faço a descrição da semana, no meu horóscopo, eu escrevi a estratégia. Isso, estratégia. Isso é muito interessante como palavra que me inspirou. Às vezes olho os graus sabianos, às vezes é simplesmente a, a minha orientação de pensar o que eu vou precisar mais essa semana. Como é que eu vou me comportar diante desses desafios que a vida me apresenta? Se eu não tenho GPS, eu tenho o mapa, meu mapa, ela me orienta. Então, procure uma boas estratégias para você driblar os desafios que o céu te apresenta. Uma boa semana. Te espero hoje à noite, às 21 horas, aqui também no meu canal, YouTube, porque é transmitido ao mesmo tempo. Tchau, até mais.